Gênesis 48. Gênesis 48. Algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente. Ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou. Uau! Dizendo: eu farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubens e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois deles serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata, eu sepultei-a ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José ao seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: eu nunca pensei que veria a sua face novamente, meu filho. Agora Deus me concede ver também os teus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. Embora este fosse mais novo, preste atenção nisso, irmãos, verso 14. Israel, porém, estendeu a mão direita e colocou sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse mais novo, cruzando os braços. Pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o mais velho. E abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o Deus que tem sido o meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelo nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu que seu pai colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para Manassés. E lhe disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei.
ele também se tornará um povo, também será grande, mas apesar de tudo, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim na frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra dos seus antepassados. E a você, como alguém que está acima dos seus irmãos, escuta isso. E a você, como alguém que está acima dos seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus, com a minha espada e com meu arco. Uau! Senhor, te adoramos nessa noite. Tu és o Deus soberano, Deus de toda a terra. Tu és aquele Pai que abre caminho onde não existe. Tu és aquele Pai que dá entendimento, Deus. Aquele Pai que está, Senhor, obliterado, Pai. Senhor, nessa noite, Pai, abre caminho da Tua revelação. Nos dá graça, nos dá entendimento, nos dá vida, nos dá graça. Nos dá, Pai, a sabedoria para entender a Tua palavra e para nos colocar em lugares que só o Senhor pode nos colocar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, que texto, que texto. Aqui conta a história do momento de quando Jacó, o texto às vezes fala Jacó, às vezes fala Israel, é a mesma pessoa. Jacó tinha tido seu nome transformado. Jacó lutou com um anjo no Val de Jaboque e prevaleceu, segundo a Bíblia. Então seu nome foi mudado, sua identidade foi ali confirmada. E ele deixou de ser chamado Jacó e passou a ser chamado Israel. Aqui no texto às vezes fala Jacó, às vezes fala Israel. Para alguns pode confundir um pouco, mas Israel e Jacó está se referindo à mesma pessoa, ao pai de José. José já havia tomado, posse aqui do governo do Egito. Era um tempo em que José foi levado para o Egito e vendido como escravo aos seus irmãos. Você conhece bem essa história. E ali ele ficou muitos anos no Egito. Ele serviu na casa de Potifar. E ali foi atacado sexualmente pela Potífera, ou a mulher do Potifar. E ali foi levado para a prisão. Na prisão ele ficou muito tempo ali, muitos anos. Revelou o sonho do copeiro, do padeiro. O copeiro e o padeiro saíram, esqueceram dele. E ali ele foi ficando até que o Senhor, através de um sonho de Faraó, lembra das 7 vacas gordas e 7 vacas magras? Faraó tem um sonho, ninguém revela. Então aquele que estava preso com ele, lembra, existe lá na prisão um homem chamado José, ele revela sonhos. Então Faraó manda chamá-lo e ele vai e traz toda a revelação. E ele então entra como governante ou governador do Egito, só abaixo de Faraó. E esse é o momento então que ele traz então seus irmãos. Seus irmãos estão lá na terra de Canaã e existe uma seca, uma fome terrível sobre a terra. Então seus irmãos vêm ao Egito pedir comida, pedir mantimentos, não é isso? Seu pai Jacó está lá em Canaã, é um homem já muito velho. Só que os irmãos vêm buscar mantimentos na terra do Egito. E quem governa a terra do Egito? Com quem que eles se deparam? Com o José, que eles venderam como escravo há tantos anos atrás. Agora se tornou o governo do Egito. Então José dá um jeito de abençoar os seus irmãos, de perdoar os seus irmãos e de trazer a sua família para o Egito. De trazer o seu pai Jacó e a sua família para o Egito. Amém? E nesse momento aqui que estamos falando, Jacó, que é o Israel, já está no Egito, já está com a sua família ali, e ele já está prestes a morrer. E diz a palavra, diz o texto, que o que acontece? Ele manda chamar o seu filho, Jacó vai até ele, José vai até Jacó, e Jacó está muito velho, irmãos. O texto fala que ele já estava cansado, fala que a sua visão já estava meio turva, estava ficando cego.
E o que acontece? Algo extraordinário nesse texto, um dos textos mais importantes da antiga aliança e mais proféticos. Jacó, que já está velho, diz assim para José: chame os teus filhos, porque eu quero abençoá-los. José tinha tido 2 filhos na terra do Egito, Efraim e Manassés. Diga comigo, Efraim e Manassés. Um significa riqueza ou prosperidade. O outro significa esquecimento. Por quê? Porque quando nasceram os seus filhos, o primeiro que nasceu, José falou assim: porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então colocou o nome do seu filho. Depois nasceu o outro, José falou assim: porque Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e humilhação até aqui. Aí deu o nome do seu filho. Então ele tinha 2 filhos, Efraim e Manassés. Um chamava esquecimento e outro chamava prosperidade. Irmãos, isso nos leva a pensar no processo de cura que esse homem passou. No processo de cura, em quão, de forma tão poderosa, José foi curado por Senhor nesse tempo. Um homem que foi vendido pelos irmãos. Um homem que foi passado como escravo. Serviu como um escravo no Egito. Foi preso, passou tantos anos na cadeia. E no momento que ele toma o governo da maior nação do seu tempo, ele traz os seus irmãos, traz a sua família para perto. Uma coisa muito linda, você pode ler isso em Gênesis também, é quando José se dá a conhecer aos seus irmãos. Ele está ali conversando com seus irmãos. José sabia quem era a sua família, mas a sua família não sabia quem era ele. E chega um momento, irmãos, da conversa, das argumentações, que José vai para dentro de uma sala e se dobra dentro de uma sala e urra de dor, de choro, de ver ali os seus irmãos, de ver ali a sua família, e de ver como aqueles homens, poderiam ter feito tudo aquilo com ele. Mas como ele sentia ainda por parte de Deus um amor tão grande pela sua família, e como ele estava feliz de rever, de reencontrar a sua família e de ter a possibilidade de rever o seu pai. O seu pai, irmãos, é simplesmente Jacó. É um dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. É um dos grandes homens, um dos grandes nomes, um dos grandes patriarcas de Israel. Sabe o que eu acho interessante? A questão da paternidade. Quando José ainda estava no meio da sua família, os seus irmãos eram mais velhos do que ele, então iam, para lida, e iam cuidar ali do trigo, iam, cuidar dos cereais, das plantações. José era um sonhador, José tinha sonhos. E certa vez José teve um sonho, você também conhece essa história. E ele sonhou que os feixes de trigo dos seus irmãos se curvavam diante dele, e só o feixe de trigo dele permanecia de pé. E José foi e abriu isso com a sua família. José falou isso para o seu pai, José falou para sua mãe, José falou para os seus irmãos. E os irmãos começaram a ter o quê? Ciúmes. A ter o quê? Inveja. A se preocupar. Ele já era meio mal visto, porque diziam assim: esse tal José, ele é o preferido do pai. O pai Jacó prefere mais o José do que a nós. Por quê, irmãos? Porque ele era o primeiro filho nascido de Raquel, da mulher que na verdade Jacó tinha escolhido como esposa, e da mulher que Jacó sonhou, que Jacó amou em primeiro plano. Só que o que aconteceu? Jacó casou primeiro com Lia, ou Leia em algumas traduções. E de Lia ele teve vários filhos. Mas Raquel não tinha filhos até o momento que tem o José. E Jacó amava José de uma forma especial. Mas deixa eu dizer para você, não é simplesmente porque ele era o filho de Raquel. É porque ele era um homem de revelação. Quando olhando para José de uma forma diferente, quando recebendo os ensinamentos do pai de uma forma diferente, dos seus irmãos,
ele começou a atrair os olhares do pai de uma forma diferente. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar, mas o tal do José, ele era um homem do campo. Ele era um homem dedicado ao campo, trabalhava na roça. E ali ele viveu com seus irmãos, até o tempo que foi vendido como escravo para o Egito. Mas chega um momento que ele assume o governo de todo o Egito. E ele tinha uma condição no espírito de administrar toda uma nação. Da onde vem isso, querido? Da onde vem essa sabedoria? Ele não passou por faculdades, por universidades, por treinamento, Lino, como passou Moisés, por exemplo. Ele era um homem do campo, era um homem da roça. Muito jovem, com cerca aí dos seus 15 a 17 anos, foi para a terra do Egito, vendido como um escravo. Como depois de alguns anos, esse homem assume debaixo de Faraó como primeiro-ministro, como sendo o vice-presidente do Egito, com a sabedoria de administração que ele tinha. Eu tenho duas teses para isso. Primeiro, irmãos, ele era um homem de revelação no espírito. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tem homens que estudam muito, tem homens que têm muito conhecimento, muitos títulos, muitos diplomas, mas não são sábios. Por quê? Porque o temor ao Senhor te confere sabedoria. Tem homens que não têm muito estudo, que às vezes não têm um diploma, que às vezes nunca fizeram uma faculdade, mas as pessoas se assentam com eles para ouvir e para dizer uau. E aí vem engenheiros, vem médicos, vem empresários e se assentam com esse homem para aprender. Um homem que não tem diplomas, por quê? Porque ele é o sábio. Por que ele é sábio? Porque ele teme ao Senhor. Temer ao Senhor, irmãos, se submeter a Deus, temer e tremer diante de Deus da sua voz, vai te conferir um nível de entendimento, um nível de discernimento, um nível de sabedoria ímpar na sua vida. Eu penso que José era esse homem. E outra coisa, irmãos, eu penso que José não entendia de muita coisa, mas Jacó entendia. Sabe por quê? Porque Jacó era um patriarca. E sabe por quê? Porque Jacó viveu muito tempo junto de Labão. E Labão, seu tio, irmãos, era o maior matemático da época. Pegou? Ele viveu muito tempo na casa de Labão. Foi ali que ele conheceu Raquel, foi ali que ele conheceu Lia. E foi ali que ele passou muitos anos com Labão, que naquele tempo era o maior empresário, era o maior matemático e também o maior picareta que tinha na época deles. Um homem muito sagaz, muito esperto, mas que tinha entendimento de muitas coisas. E eu quero dizer para você, Jacó não se vendeu, mas Jacó aprendeu sobre negócios, aprendeu sobre administração, cuidou de milhares e milhares e milhares de rebanhos. Tinha, sabe, irmão, centenas de funcionários. Jacó aprendeu sobre isso ali na casa do seu irmão Labão. E quando Jacó teve os seus filhos, eu tenho certeza que esse entendimento era transferido. Que o entendimento que Jacó tinha acerca de administração, acerca, sabe, de lidar com as pessoas, de ter um desenvolvimento das coisas, era passado para os seus filhos. Mas eu penso que Rúben, que Simeão e os demais, Judá, eram homens que não estavam muito interessados em aprender sobre isso. Se você pegar a Bíblia e for ler sobre isso, você vai ver, Léo, que esses homens desonraram o seu pai. Você vai ver que esses homens, os filhos de Jacó, disputavam as esposas do pai, que não era a mãe deles, era a concubina. Porque naquela época um homem tinha esposa e além da esposa tinha concubinas. E os filhos de Jacó queriam tomar do pai de Jacó as suas concubinas. Ou seja, irmãos, desonra. Mas José era um homem de honra. José era um homem da paternidade. José era um homem que entendia o lugar dele.
E por isso aprendeu com o seu pai Jacó a arte de administrar. Eu tenho certeza, um dia eu vi isso no filme. Um dia eu vi isso num filme e eu falei, é isso que eu acredito. E eu vi então Jacó sentado com José, com uma folha, uma caneta de pena, ensinando para ele alguns cálculos. Eu falei, é isso que eu acredito. É isso que sempre esteve no meu espírito. E os outros irmãos não tinham interesse, mas ele tinha interesse. E isso começou a chamar a atenção de uma forma especial de Jacó para José. E começou a investir naquele menino para que ele conhecesse, para que ele se desenvolvesse. Enquanto os filhos mais velhos, os primogênitos, que tinham direito verdadeiro à primogenitura, à herança, ao governo da família, não queria, José queria. Eu não sei se você já pensou nisso, mas nós falamos algumas vezes aqui nessa casa sobre maldições hereditárias. Nós falamos algumas vezes de perseguições geracionais, de coisas que acontecem em famílias. Você já percebeu que o próprio Jacó veio de uma família que ele não era o primogênito? O primogênito era Esaú. Mas por Esaú descartar a primogenitura, por Esaú abrir mão da primogenitura, quem é que entrou? Jacó. Sabe o que está acontecendo agora? Jacó tem seus filhos. E parecem que mais uma vez os primogênitos estão descartando a primogenitura. Mas José está ali. E deixa eu falar uma coisa para você. Um dia, José vem meio impressionado do campo. E José chega para Jacó e diz assim, pai, eu preciso te contar uma coisa. E o pai Jacó fala assim para ele, diga meu filho o que aconteceu. E ele falou assim, eu tive um sonho. Conte-me o sonho. Os feixes dos meus irmãos, eles estavam de pé, mas chegava um momento que eles iam se dobrando diante de mim, e só eu ficava no meio com o meu feixe de pé. Esse mesmo sonho foi contado aos irmãos que quiseram matá-lo. Ciúme, inveja. Mas o pai, ao ouvir isso, não falou para ele, tu é um sonhador, tu é um rebelde. O pai falou para ele, uau, conta-me novamente o teu sonho. Pai, os feixes de trigo dos meus irmãos estavam em volta de mim, e chegava um tempo que eles se dobravam, e só o meu permanecia de pé. E o Jacó ficou encafifado com isso, e começou a pensar. Passou mais um tempo, vem o José, suado, cansado da lida, e diz assim, pai, eu preciso te contar uma coisa. E o pai Jacó diz, pois não meu filho, eu tive outro sonho. O que você sonhou? Eu sonhei agora, pai, que o sol, a terra e as estrelas se curvavam diante de mim. E o pai coçou a cabeça e diz, as estrelas são os feixes daquele sonho passado. As estrelas são seus irmãos. Nesse sonho Deus aprimorou a tua visão. O sol sou eu, seu pai. A terra é sua mãe. Isso significa que toda a sua família um dia se prostrará diante de ti. Sabe o que o pai fez? O pai lembrou do caminho de Betel, da onde ele havia passado, do travesseiro de pedra que ele conhecia, aonde ele desceu ali, indo para a casa do seu tio Labão, e em Betel, deitado num travesseiro de pedra, ele abriu os olhos, e havia uma visão, anjos subiam e desciam, anjos subiam e desciam, e o Senhor falou para ele, eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus de teu pai Isaque, e eu sou também o teu Deus, Jacó. Jacó era um homem de revelação, entendia, irmãos, entendia os movimentos do céu. E agora alguém dentre os teus filhos recebeu o espírito da profecia.
Alguém entre os seus filhos não fala só de boi, não fala só de ovelha, não fala só de terra, não fala só de semente, não fala só de guerra, não fala só de coisas. Alguém no meio dos seus filhos diz: pai, eu estou sonhando. E o pai olha para ele e diz: filho, tu és aquele que governará sobre nós. Sabe o que o pai faz? Uma túnica talar para colocar em José. Todos os outros tinham túnicas comuns. As túnicas geralmente eram, sabe, daquele linho, como se fosse uma cor, né, neutra, uma cor crua, sem tingimento. Mas a túnica de José tinha 7 cores e era longa. E seus irmãos olhavam para ele e diziam: por que o pai deu uma túnica real para José? Porque o pai via o que os irmãos não viam. Porque o pai via o que a mãe não viu. Porque o pai viu o que aquele século que ele vivia não viu. O espírito da profecia, o espírito da revelação. Está entendendo isso, irmãos? Algo em nós precisa ser transferido para os nossos filhos. Deixa eu te falar uma coisa: se nós, pais dessa geração, não tivermos legado para transferir, nossos filhos não vão morrer, irmãos. Deus levantará pais espirituais para transferir o bastão para eles. Eu quero ser o pai espiritual, irmãos, de um filho meu, do Heitor, da Helena. Eu quero passar o bastão, eu quero impartir, eu quero sentar com ele para quando ele falar: pai, eu sonhei, e eu falei: eu quero sonhar com você, filho, conta para mim. Vamos discernir juntos os sonhos de Deus. Quando seu filho disser: eu vou conquistar, eu vou avançar, eu vou às nações, eu vou edificar, Deus me falou: não roube o sonho dele. Não tire de um filho seu aquilo que Deus o entregou. E às vezes será um sonho tão grande que você vai falar: você é louco, você está, sabe, você pirou, viajou na maionese. E ele vai dizer: não, o Senhor me falou, e o Senhor realmente falou, e o seu papel é sonhar com Ele. O seu papel é investir nele, o seu papel é falar: você vai. Se um filho seu, irmão, em Araguari falar: pai, eu sonhei, daqui a 20 anos, há 30 anos eu vou ser o presidente do Brasil, diga aleluia. Você vai ser. Porque Deus está levantando, irmãos, a sua igreja. E se ele falar que será um missionário, e se ele falar que será um empresário, se Deus está dando algo para ele, irmãos, primeiramente, você deveria ter visto isso antes dele. Pai Jacó, eu tive um sonho, e Jacó está lá. Fale para mim, meu filho, fale. Eu estou vendo as coisas acontecerem. Pai Jacó, Deus me chamou. Deus me chamou. José está falando: Deus me chamou. E Jacó é o homem da revelação, está entendendo que seu filho está vendo. Sabe o que acontece, irmãos? Passa um tempo, seus irmãos tomados de ciúme, seus irmãos tomados de inveja, seus irmãos que só pensam nas coisas naturais, no ativismo, no serviço, quem aparece mais, quem produz mais, espírito de competição, espírito de ciúme, espírito de contenda, espírito de fofoca. Era isso, sabe, a picuinha no meio dos irmãos. Só tinha um espiritual lá e eles disseram: vamos matar ele. Só tinha um que via o mundo do espírito, vamos matar ele. Só tinha um que não se envolvia nas intrigas da terra, vamos matar ele. E eles pegaram e tiraram ele da jogada, ou pensaram que havia tirado. Pensador de Jacó, quando eles trazem uma túnica, a túnica de 7 cores, molhada num sangue de animal, e joga no peito de Jacó e diz: teu filho foi comido por feras. E Jacó diz: não. Sabe o que eu penso, irmãos? É algo meu na minha imaginação santificada. Eu penso que Jacó nunca parou de procurar José.
Eu penso que no espírito dele ele sabe que um dia eu o encontraria. E aqui onde estamos lendo em Gênesis 48, chega esse dia. Sabe o que está acontecendo? Ele já está ali, sabe, num leito. Esse José que foi vendido como escravo se tornou, como eu disse para você, o vice-líder, o vice-presidente, o primeiro-ministro do Egito, abaixo apenas de Faraó. Podia até selar com o seu anel, podia até caminhar com o seu cetro. Sabe o que acontece? Ele está lá em cima e os seus irmãos chegam. Ele traz toda a sua família e ele está feliz de ter o seu pai com ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Saímos de lá do passado e agora chegamos num passado, né, um pouco menos remoto, vamos dizer assim. Sabe o que acontece aqui? Quando eles chegam agora no Egito, o José já tem 2 filhos, o Efraim e o Manassés, o prosperidade e o esquecimento. Ele já tem 2 filhos, só que seus irmãos e o seu pai Jacó não conhecem os seus filhos. Mas quando o Jacó olha para os filhos de José e diz assim: uau! Irmãos, ele já velho, sem forças, quase sem enxergar. A Bíblia fala que ele encontra forças para levantar da sua cama. A Bíblia fala que ele encontra forças para levantar do seu leito e olhar para os filhos de José, para os seus netos, e dizer assim: chegou um momento da minha vida que eu pensei que eu não ia mais ver a sua face, e Deus me dá a alegria de ver os meus netos. Irmãos, pensa no tanto que o José já tinha chorado. Pensa no tanto que o José já tinha chorado com toda essa história. E vendo que o pai está para falecer, para morrer, ele traz os 2 filhos, traz o Efraim e o Manassés. Traz o Efraim e o Manassés. O Manassés é o mais velho, o Efraim o mais novo. E traz os 2 para que o pai abençoe. Escuta o que eu vou falar. Essa mensagem não é longa, ela termina aqui. Só que eu preciso que você entenda o que eu vou falar agora. Quando chegam esses filhos, que na verdade são os netos de Jacó e os filhos de José, eles são levados ao pai para poder abençoar. Irmãos, olha aqui para mim. Nós estamos falando do vice-presidente da terra. Pensa em alguém com poder. Pensa em alguém com autoridade. Não existia em toda a terra uma nação mais forte que o Egito. Quem está acima do Egito? Faraó. Segundo homem do Egito, José, com autoridade para mandar e para desmandar, para selar as cartas em nome de Faraó. Pensa um homem que tem o governo da terra. Pensa um homem que por revelação revelou as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. O que é isso, pastor? Eram 7 anos de fartura que o Egito iria passar. E depois viriam 7 anos de fome. José chega então para Faraó e diga: em 7 anos nós precisamos ajuntar recursos para viver 7 anos de fome. Precisamos construir silos, celeiros em toda a terra do Egito, porque nós vamos ter que abrigar água e abrigar grãos por 7 anos. E todas, diga comigo, todas, e todas as nações da terra virão a nós. Você tem entendimento do que é isso? Pega no mapa, vai estudar um pouco de geografia do Antigo Testamento e vê aonde que é a terra de Canaã, de onde vieram os irmãos de José. Era lá no Cafundó, irmão. E toda a terra vinha ao Egito, porque só o Egito tinha mantimento. Então José era o cara do seu tempo. Só que José é um homem de honra. José é um homem de revelação. José é um homem de honra. Meu pai está aqui.
Meu pai por muito tempo esteve longe, mas agora meu pai está aqui próximo de mim, ao meu lado. Eu sei quem é Abraão, o pai da fé. Eu sei quem é Abraão. Eu sei quem é Abraão, o meu bisavô. Eu sei quem é Abraão, o grande patriarca, aquele que abriu o caminho ao povo hebreu. Eu sei quem é Isaac, e eu sei quem é meu pai Jacó. O maior homem do mundo, irmãos. Chega a um camponês cego, a um camponês já sem recurso, a um camponês sem forças, nem físicas para enxergar. Ele só tinha um legado, um encargo no espírito. E José diz: meu pai, estou aqui pelos teus ensinamentos, estou aqui pela tua oração, estou aqui pelo teu treinamento, estou aqui pelo teu investimento. Meu pai, por favor, antes de morrer, abençoe os meus filhos. Não é abençoe a mim, abençoe os meus filhos. Irmão, nós vemos aqui dois viés da paternidade. O primeiro é a honra que José tem para com Jacó. O reconhecimento da paternidade, da autoridade espiritual, da transferência de legado. Eu estou na terra do Egito há muitos anos. Nela eu me enriqueci, nela eu prosperei, nela eu sou quase um Deus. Mas eu não sou egípcio, eu sou hebreu. E eu sei o legado de Abraão, de Isaac, de Jacó. Por favor, abençoe a minha vida. Não interessa onde um homem está, ele não pode perder a sua fé, não pode perder o seu Deus, não pode perder as suas raízes. Não interessa se nos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa. Não interessa se no fim do mundo. Não interessa se na política, na economia, no Planalto, não interessa. Eu não sou do Egito, eu sou um cidadão do céu. Eu não sou egípcio, eu sou um hebreu. E eu sei que ainda o meu pai aqui, Faraó, ainda que eu sei aqui que Faraó, que exerce um tipo de paternidade política sobre a minha vida, me conferiu poder sobre toda a sua terra. Eu sei que eu estou debaixo de um poder maior, que não é político, não é título, não é financeiro, não é administrativo. Eu estou debaixo da autoridade de Yahvé, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que é, que era, que há de vir, o Deus de toda a terra. E eu preciso da tua bênção, meu pai. O homem ia morrer de fome, o pai dele. E ele traz o pai. E não é só questão de honra assim. Eu vou cuidar de você, porque afinal de contas eu sou o segundo maior homem do mundo. E eu sei que o senhor é meu pai. Eu vou deixar meu pai morrer de fome? Então eu vou cuidar dele e dar a ele tudo de melhor até que ele morra. Não era isso, irmão. Era o entendimento de receber o legado, de receber a transferência de autoridade patriarcal, a referência de receber a autoridade patriarcal. Deixa eu falar uma coisa para você. José não era o primogênito entre os seus irmãos, e por isso ele não recebeu essa bênção total de primogenitura. Ainda que ele recebesse unção, recebesse um legado, ele não era o primogênito de Jacó. Só que agora ele tem um primogênito. Agora ele tem um primogênito que é Manassés. E ele vem diante do pai para que o pai abençoe o seu governo e libere poder sobre os seus filhos. Quer ver algo extremamente interessante? Jacó olha para José e diz assim: eu vou fazer uma coisa. Eu vou tirar você, José, do grupamento das 12 tribos e vou colocar Efraim e Manassés. Se você olhar nas tribos que compõem Israel, o nome de José não está lá.
mas sim o de Efraim e de Manassés. Deixa eu te dizer uma coisa que eu nunca ministrei. Jacó olha para José e diz assim: eu vou tomar os seus netos como se fossem meus filhos. Você pode dar licença para que os seus filhos entrem no seu lugar. Sabe o que o pai está falando com o filho? Sabe o que Jacó está falando para José? Filho, você cumpriu já o seu chamado. Filho, você livrou todos nós e os seus irmãos da fome. Os hebreus só não terminamos aqui a nossa história por causa de você. Você já cumpriu aqui o seu chamado. Deixa eu fazer uma coisa. Abra mão agora da sua herança entre as tribos, entre o povo de Israel, e insira na herança os seus 2 filhos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não pude abençoar você como meu primogênito, mas eu abençoarei um neto primogênito como se fosse o meu próprio filho. E aí nós encontramos algo fantástico, porque o olho dele brilha, as lágrimas descem. José está achando aquilo o máximo. José está abrindo mão de um legado, de uma história que se perpetuaria para sempre. A história dos hebreus, a história do Cristo, a história bíblica eterna. Ele está saindo desse lugar para adentrar os seus filhos. Ele não tem porção, ele não é uma das tribos. Entrou os seus filhos, isso é paternidade, irmãos. Sair de um lugar, introduzir os seus filhos, deixar com que os filhos cresçam mais do que os pais, introduzir os filhos em lugar de glória, em lugar de vida. Ele sai e insere os filhos. Aí o que acontece? Jacó levanta. Aí ele coloca assim, ele traz aqui o Manassés, que é mais velho, para perto da mão direita. E traz o Efraim, que é mais novo, para perto da mão esquerda. Para quê? Para que ele pudesse abençoar os 2. O mais velho sempre está na mão direita. Por quê? Porque a mão direita é a mão da primogenitura. A Bíblia diz que a mão direita é a mão que os sacerdotes abençoavam Israel. A mão direita é a mão da porção dobrada. O que é a bênção do primogênito? Um primogênito abençoado diria o quê? Que ele tomou o lugar do pai. Quando o pai morreu, ele assumiu o lugar do pai. Esse é aquele que é abençoado como um primogênito. Que mais, pastor? Ele tem porção dobrada em toda a herança do seu pai e da sua família. Quem mais? Ele assume agora a responsabilidade dos negócios do pai. Está entendendo isso? Então, ele estende as mãos aqui. Está aqui o Manassés, está aqui o Efraim. Mas na hora de abençoar, ele cruzou as mãos. Na hora de abençoar, o Jacó pegou a mão esquerda e colocou a mão da mão esquerda sobre o mais velho, e pegou a mão direita e colocou sobre o mais novo, e começou a abençoar. Que Deus de Abraão, que Deus de Isaac, que Deus de nossos pais, que Deus de Israel vos abençoe. E enquanto ele ia orando, ao José agora ficou encafifado, ao José ficou preocupado e disse: pai. Pegou a mão dele e tentou parar. Pai, vem cá. Cadê seu irmão Gabriel? Vem cá o Marquinhos então, seu irmão mais velho. Mão direita no mais velho, mão esquerda no mais novo. Aí ele, vem mais para cá senão eu caio. E ele está lá orando, e está lá abençoando. Está lá abençoando. Olha a minha mão direita, no mais novo. E o Jacó chega e fala: pai, o senhor não está enxergando bem, mas esse aqui que o senhor está colocando a mão direita é o mais novo. O mais velho é o Efraim, ele é o primogênito.
E ele falou: não, o Senhor acabou de me revelar, o Senhor acabou de me mostrar que o mais velho servirá ao mais moço. O mais velho também será um povo, e será um povo forte, mas ele servirá ao mais moço. Sobre o mais moço, sobre Efraim eu libero a bênção da primogenitura. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Jacó está entendendo, irmãos, que aquilo que ele havia vivido na vida dele era algo do Senhor. Que quando ele estava no ventre da sua mãe, 2 nações estão no teu ventre. Estava ele, Jacó e Esaú. O Senhor trocou as mãos e disse: o mais velho servirá ao mais moço. Jacó teve que sofrer muito. Por quê? Porque não soube esperar o tempo do Senhor. Mas ele, Jacó, era o patriarca da mão trocada. Agora, Jacó está fazendo a mesma coisa com os filhos de José. E isso representa o que Deus fez conosco na cruz. Na cruz, o primogênito do Pai, Jesus, estava morrendo. A Bíblia fala que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A Bíblia fala, irmãos, que Ele é o primogênito, que Ele era o unigênito do Pai e se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Então Ele era o detentor de todas as coisas. Jesus era o nosso irmão mais velho, mas na cruz Deus trocou a mão. Sabe o que Ele fez? Colocou todo o pecado da humanidade sobre o mais velho e colocou toda a glória do mais velho sobre a sua igreja. Você está entendendo isso? Ele foi moído e transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele. Ele pagou o preço. Ele suportou o castigo para que nós pudéssemos usufruir de salvação, de libertação e de vida eterna. A morte era preparada a nós, aos mais novos, porque o primogênito sempre foi perfeito. Mas o Senhor trocou as mãos, colocou o nosso pecado que gerou morte sobre o primogênito e colocou a glória do primogênito em salvação sobre a sua igreja. Amém? Obrigado, pode sentar lá. Está entendendo isso? E o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus, Ele morreu, ressuscitou e assentou à destra do Pai. Quer dizer que você ficou aqui como um primogênito. Então você está aqui representando Você está aqui representando Vou ter que pregar de novo a palavra. Diga: eu estou aqui representando o primogênito. E o primogênito fazia o quê? Assumia os negócios do Pai. Você foi chamado para assumir os negócios do Pai. Você foi ungido com a bênção da primogenitura que estava sobre Yeshua para assumir os negócios do Pai. Você sabe que o termo na antiga aliança, o termo para aliança era berit. Então, lá em Gênesis 17 diz que o menino era circuncidado. Não era isso? Ao 8º dia. E ali era o sinal de uma aliança. Esse termo aliança é berit. O termo em hebraico é berit. O termo em grego
No Novo Testamento, quando se fala de uma igreja em aliança, é diateque. Sabe o que é diateque? Prega a concordância e vai ver o que é diateque no grego. Eu tenho uma procuração. Eu sou o procurador. Aliança no Novo Testamento quer dizer eu estou agindo em nome de. Que é o que vimos no domingo passado. Quando nós chegamos diante dos principados e dizemos em nome de Jesus. Então, se eu represento Jesus, por quê? Porque tenho uma aliança com Ele, ou seja, diateque, eu sou um procurador. Estou em nome de. Você está entendendo isso? Por isso, irmãos, que Paulo, o que Paulo diz em Gálatas 2? Abre aí para a gente poder orar. Paulo diz em Gálatas 2, 20. Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo nesse corpo, ou seja, a sua vida, que é vivida nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, na cruz, Deus não te deu uma nova vida. Na cruz, Deus te deu a sua própria vida. Jesus morreu e a vida dele foi dada a você, para que você vivesse a vida que vive hoje, como se fosse ele vivendo em você. Você está entendendo isso? Então, irmãos, o que é essa tal liberdade? O que é a tal liberdade? Eu sou livre. Livre de quê? Da onde? Para quê? Para onde? Ninguém manda em mim. Como assim? Eu faço o que eu quero. Como assim? Se nem vida eu tenho. Se a vida que eu tenho é a vida dele em mim. Por quê? Porque é a minha vida na cruz que tinha que ter ido. Aí ele vai e morre no meu lugar. Então, na cruz, Jesus não morreu por mim. Na cruz, ele morreu conosco. Sabe qual é o entendimento correto? Na cruz, Jesus não morreu por mim. Na cruz, nós morremos com ele. Por quê? Porque a cruz me confere vida, mas essa vida que eu vivo é a vida dele em mim. Isso tem a ver com o quê, pastor? Isso tem a ver com o Éden. Porque a vida que Adão tinha não era dele, era do Pai. Deus veio, fez um boneco e soprou o ruá. Essa é a vida é de Deus. Por isso que Adão, no seu pecado, perdeu a vida que não era dele. Perdeu a vida do Pai. Então, como ele perdeu algo que não era dele, tem uma dívida. E como ele não tinha como pagar a dívida, ele é um prisioneiro eterno. Aí Jesus vem e paga a dívida. Como que Jesus vem e paga a dívida? Te devolvendo a vida. E te trazendo para perto, como servo, e te tratando como filho. E o que isso tudo quer dizer? Isso tudo quer dizer, irmãos, que amanhã você não pode acordar como João, o Pedro, o Fábio, a Maria, a Joana. Você tem que acordar dizendo, não a eu, não a eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que tenho hoje no meu corpo, eu vivo pela fé, por meio daquele que me amou e se entregou por mim. Ou seja, eu vou falar o que Jesus falaria. Eu vou ir aonde Jesus iria. Eu vou assinar o que Jesus assinaria. Eu vou comprar o que ele compraria. Eu vou colocar o meu dinheiro naquilo que ele colocaria, o dinheiro dele. Eu vou viajar para onde ele iria. Eu vou fazer o que ele faria. Eu vou amar como ele amaria.
eu vou tocar como Ele tocaria. E assim você é um cristão, ou seja, um pequeno Cristo. O que isso quer dizer, irmãos? Responsabilidade. Vamos orar? Fica de pé comigo.